Juízes capítulo 15. Sansão se vinga dos filisteus. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão levou um cabrito de presente para sua esposa. "Vou ao quarto de minha esposa para dormir com ela", disse ele. Mas o pai dela não o deixou entrar. "Eu tinha certeza de que você a odiava", explicou ele. "Por isso eu a dei como esposa ao seu acompanhante de casamento. Mas veja, a irmã mais nova dela é ainda mais bonita. Case-se com ela." Sansão disse: "Dessa vez ninguém poderá me culpar de tudo que eu fizer a vocês, filisteus." Então saiu e capturou 300 raposas. Amarrou-as em pares pelas caudas e prendeu uma tocha em cada par de caudas. Depois acendeu as tochas, soltou as raposas no meio das plantações de cereais dos filisteus. Assim, queimou tudo, tanto os feixes já ceifados como o cereal que ainda seria colhido. Também destruiu os vinhedos e os olivais. "Quem fez isso?" perguntaram os filisteus. E responderam: "Foi Sansão, pois seu sogro de Tímina deu a esposa de Sansão a seu acompanhante de casamento." Então os filisteus queimaram vivos a mulher e o seu pai. Sansão disse aos filisteus: "Não descansarei enquanto não me vingar de vocês pelo que fizeram." Ele os atacou com grande violência e matou muitos deles. Depois foi morar numa caverna de rocha em Etã. Então os filisteus acamparam em Judá e se espalharam pelos arredores da cidade de Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: "Por que vieram nos atacar?" Os filisteus responderam: "Viemos capturar Sansão e nos vingar dele." Então 3.000 homens de Judá desceram buscar Sansão na caverna da rocha de Etã. "Você não sabe que os filisteus nos dominam?" disseram a Sansão. "O que você está fazendo conosco?" Sansão respondeu: "Só fiz a eles o que eles fizeram a mim." Mas os homens de Judá lhes disseram: "Viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus." "Está bem", disse Sansão, "mas prometam que vocês mesmos não me farão mal." "Vamos apenas amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus", responderam eles. "Não vamos matá-lo." Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus vieram ao seu encontro dando gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio sobre ele com poder, e veio com poder sobre Sansão, e ele rompeu as cordas de seus braços como se fossem barbantes de linho queimados, e as amarras caíram de suas mãos. Então Sansão encontrou uma queixada de jumento, que tinha sido morto há pouco tempo. Ele a pegou e a usou para matar 1.000 filisteus. Então disse: "Com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1.000 homens." Quando acabou de celebrar sua vitória, jogou fora a queixada. Aquele lugar foi chamado Ramate-Leí. Sansão sentiu muita sede e por isso clamou ao Senhor: "Por meio da força de teu servo, concedeste grande livramento, Senhor. Agora devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos?" Então o Senhor fez jorrar água de um buraco no chão em Leí. Sansão bebeu e se reanimou. Chamou aquele lugar de En-Hacoré, que existe ali até hoje. Sansão julgou Israel durante 20 anos, no período em que os filisteus dominavam a terra. Juízes capítulo 16. Sansão leva embora os portões de Gaza. Certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta, com quem passou a noite. Logo correu a notícia de que Sansão estava lá. E os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensavam:
Quando o dia clarear, vamos matá-lo. Mas Sansão ficou deitado até a meia-noite, somente. Então levantou-se, agarrou os portões da cidade, com os 2 batentes e os ergueu junto com a tranca. Colocou-os sobre os ombros e as levou para o alto da colina que ficava em frente de Hebrom. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Os governantes filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão, para que ele lhe diga o que o torna tão forte e como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Assim Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que o torna tão forte e como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar? Sansão respondeu: se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda não secas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então os governantes filisteus levaram para Dalila 7 cordas de arcos novas, e ela amarrou Sansão. Ela havia escondido alguns homens num dos quartos interiores da casa e gritou: Sansão! Os filisteus vieram atacá-lo! Mas Sansão arrebentou as cordas de arco de uma vez, como se rompe um pedaço de barbante queimado, e não descobriram o segredo de sua força. Mais tarde, Dalila disse a Sansão: você zombou de mim e mentiu? Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado? Sansão respondeu: se eu fosse amarrado firmemente com cordas novas, em folha, que nunca foram usadas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Assim, Dalila pegou as cordas novas e o amarrou com elas. Os homens estavam escondidos no quarto interior como antes, e de novo Dalila gritou: Sansão! Os filisteus vieram atacá-lo. Mais uma vez, porém, Sansão arrebentou as cordas em seus braços como se fossem fios. Então Dalila disse: você zombou de mim e mentiu? Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado? Sansão respondeu: se você tecesse as 7 tranças do meu cabelo no pano de seu tear e o prendesse com um pino de tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então Sansão dormia. Dalila teceu as 7 tranças do cabelo dele no pano. Depois prendeu-o no pino de tear. De novo ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão acordou e soltou de uma vez o cabelo do tear e do pano. Então Dalila disse: como você pode dizer que me ama, se não me conta seus segredos? Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que o torna tão forte. Todos os dias ela o atormentava com sua importunação, até ele não suportar mais. Por fim contou-lhe seu segredo: meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer homem. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou o segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo e então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo, começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos. Levaram-no para Gaza, onde prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Não demorou muito, porém, e seu cabelo começou a crescer de novo. A vitória final de Sansão, versículo 23. Os governantes filisteus realizaram uma grande festa, na qual ofereceram sacrifícios e louvaram seu Deus Dagom. Nosso Deus nos deu a vitória sobre nosso inimigo Sansão, diziam eles. Ao ver Sansão, o povo louvou o seu Deus.
Ao ver Sansão, o povo louvou o seu Deus. Nosso Deus nos entregou nosso inimigo, diziam, aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós, agora está em nosso poder. A essa altura, já estavam muito bêbados e começaram a gritar: tragam Sansão para que nos divirta. Assim, trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e o fizeram ficar em pé entre duas colunas que sustentavam o teto. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão: ponha minhas mãos nas duas colunas que sustentam o templo. Quero me apoiar nelas. O templo estava lotado. Todos os governantes filisteus estavam presentes, e havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura, vendo Sansão e se divertindo às custas dele. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortaleça-me só mais uma vez. Permite que, com um só golpe, eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e todo o povo. Assim Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o corpo. Eles o levaram de volta para casa e o sepultaram entre Zorá e Estaol, onde seu pai Manoá estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Juízes capítulo 17. Os ídolos de Mica. Havia um homem chamado Mica, que vivia na região montanhosa de Efraim. Certo dia disse à sua mãe: eu a ouvi amaldiçoar a pessoa que roubou suas 1.100 peças de prata. Na verdade, fui eu quem roubou essa prata. Ela está comigo. O Senhor o abençoe, meu filho, respondeu a mãe. Ele devolveu a prata e ela disse: dedico solenemente essas peças de prata ao Senhor em favor de meu filho. Mandarei fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Assim, quando ele devolveu a prata à mãe, ela separou 200 peças e entregou a um ourives. Delas ele fez uma imagem esculpida e um ídolo de metal, que foram colocados na casa de Mica. Esse homem, Mica, construiu um santuário para o ídolo e também fez um colete sacerdotal e alguns ídolos do lar. Então nomeou um de seus filhos como seu sacerdote. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Certo dia, um jovem levita que vivia em Belém, de Judá, chegou àquela região. Havia saído de Belém à procura de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à região montanhosa de Efraim e aconteceu de parar na casa de Mica. De onde você vem? Perguntou Mica. Ele respondeu: sou levita de Belém de Judá, estou à procura de um lugar para morar. Fique aqui comigo, disse Mica, e seja pai e sacerdote para mim. Eu lhe darei 10 peças de prata por ano, além de roupa e comida. O jovem levita concordou e se tornou como um dos filhos de Mica. Então Mica nomeou o levita seu sacerdote pessoal, e o jovem ficou morando em sua casa. Mica disse: agora sei que o Senhor será bondoso comigo, pois tenho um levita como meu sacerdote.